professor Berg, então, ele vai ter de 10 a 15 minutos, certo, Berg? Douglas também, se quiser, na fala de Acredito que Berg, 10 minutos eu resolvo. colaborar Na, também, viu, Douglas? na Vocês conversa de podem... Berg eu posso entrar. Isso, pronto, beleza. É porque Douglas é enxerido mesmo. Mas aqui a gente preparou, eu e Douglas preparamos aqui um material para mais ou menos trazer algumas ideias aí para vocês a respeito do tema, né? Que esse tema aí não é um tema novo, certo? A evasão, mas é um tema que é atual porque hoje a questão estourou. E o interessante é que aquele dado que ele mostra, ele traz aí de uma forma geral, ele não traz aí por situação de aluno, ele diz, olha, todas as escolas tiveram isso daí, mas quando você vai pegando, como o Laís disse, e setorizando, por exemplo, à medida que você vai indo para o final do estado aqui, para o sertão, as comunidades mais pobres, mesmo dentro da capital, nas comunidades mais pobres, você vai ter uma evasão muito maior. Se você pegar os alunos que estudam à noite, aí é que isso daí desanda mesmo. Oi, Lucas. Berg, Não precisa ir tão longe, não. Pode ir aqui em Odilândia, que você vai ver a dificuldade dos alunos em relação ao ensino, no ensino médio, que eles não têm internet. Berg, olha só, é só para assim, Oi. dar uma ênfase na questão, porque eu estou falando, ouvindo você falar evasão, né? O tema da redação do Desafio Nota 1000 é abandono. Então, há uma diferença entre, é bom a gente até enfatizar isso, que há uma diferença entre abandono e evasão, né? O abandono, ele se Isso. caracteriza quando o estudante, ele deixa de estudar naquele ano, mas no ano seguinte ou anos depois ele volta. Já a evasão não, a evasão o estudante deixa e não volta mais, né? Então tem essa diferença. Então ter cuidado para não tangenciar na produção do texto e não em falar de evasão. Você pode até citar a questão da evasão, mas a ênfase que você tem que dar é abandono, né? Abandono escolar. Rosângela, e até Tranquilo? lembrando, a mudança da palavra altera todo o sentido e para quem vai avaliar a redação pode entender como fuga de tema. Exatamente. É por isso que eu estou assim, só fazendo essa observação, viu, Berg? Nesse sentido, para que os estudantes que estão aqui se preparando para elaborar o texto fiquem ligados nessa questão, porque são caminhos para a questão do abandono, né? Apontar caminhos de soluções para E, a questão do abandono. ô Rosângela, e outra, né? Nunca dá sua opinião própria. É aquele negócio que eu falei com o Laís ainda agora. Uma coisa é você dar opinião, outra coisa é você falar a respeito de fatos. Então, nos textos que foram apresentados para textos básicos, para essa redação, ele trazia lá dados, esses dados se referem a fatos, que foram dados coletados pelo IBGE e lançados lá foi pelo IBGE e pelo IPE, certo? E foi lançado em portais como o CNN, é um portal aí, tem uma atuação nacional e tem uma grande visibilidade internacional. Então, isso não está sendo visto só aqui dentro do Brasil, mas está sendo circulado ao redor do mundo. Então, as pessoas ao redor do mundo têm interesse nisso daí, saber como é que está isso daí, para onde a gente está caminhando, até porque os investimentos que vêm para cá são avaliados como é que está o nosso nível de educação. Uma pessoa que vai colocar uma empresa de alta tecnologia, ela não vai investir onde o pessoal tem uma baixa capacitação, não. Uma empresa de alta tecnologia precisa de pessoas bem educadas, bem qualificadas e que conseguiram aí resolver os seus problemas educacionais. Então, a gente acaba, por tabela, perdendo esses empregos, né? Eu vou colocar aqui um slide para apresentar, que é para fazer aí trazer uma ideia a respeito desses temas e para tratar bem específico do que foi apresentado lá, que o nosso foi o tema 3. Ok? Deixa eu... os dados dentro deles, certo? E o gráfico é uma forma de você apresentar uma informação de uma forma muito rápida, muito direta
e que você consegue acessar esses dados. Então, uma coisa importante aí na prova do Enem é essa questão de dados, onde é que está cada coisa. E notem que em todas as áreas lá do Enem, vocês vão encontrar muitos gráficos. Quer se dar bem no Enem, analise vários gráficos, aprenda a interpretá-los. Não só esse tipo de gráfico, esse aqui é o gráfico de colunas, mas o gráfico de setores, pictogramas, entre outros, certo? Então, o texto que ele se refere, basicamente, a esse gráfico. E como eu disse, é só uma imagem. Aí eu vou, só para fazer uma introdução aí no que eu quero enfocar, eu vou trazer essa imagem aqui, ó. Eu tenho duas imagens aqui. Uma de pictogramas aí da época do Egito Antigo e outra que eu acho que os professores aqui conhecem. Laís, tu conhece isso aqui? Conheço e amo. Já vi mas isso eu aqui em quero algum que os canto? meninos... Com certeza eu já fui aí. Mas eu quero que os meninos Já? digam. Poxa, tu já fosse lá no Egito, foi? No Egito ainda não. No outro, sim. Ah, tá. Eu vou colocar, vou adiantar aqui que é por causa do tempo. Então, pessoal, isso aqui, o do lado esquerdo aqui, esse que está coloridinho, são pictogramas ou hieróglifos lá do Egito Antigo, tá? E esse outro do lado direito são pictogramas que estão escritas na Itacoatiara, lá em Ingá, na Pedra de Ingá, certo? Se vocês derem um Google aí, procurarem por Pedra de Ingá, vão ver uma pedra enorme, não é só uma, mas tem várias, que estão cheias dessas inscrições. Então, há muito tempo aí, o ser humano, ele sentiu a necessidade de passar para as outras gerações informações, e essas informações vão desde informações técnicas. Então, olha, eu tenho tal tecnologia e você, para avançar, você vai ter que conhecer essa tecnologia para criar uma tecnologia melhor. Ou para trazer informações aí, desde a questão de lazer, questão histórica e por aí vai, certo? E tem que haver um elo entre esses ideogramas, esses pictogramas. É tanto que por muitos anos não se sabia como interpretar esses pictogramas lá do Egito Antigo, porque eu não tinha se perdeu, não tinha uma ligação entre eles. Porque assim, por exemplo, digamos que vou falar, só fazer uma ideia, digamos que a cultura chinesa fosse bem antiga, certo? E ela deixou de existir. E veio a existir lá os ingleses, certo? Aí os ingleses pegaram isso daí e começaram a traduzir para o inglês. Aí deixou de existir os ingleses e passou a existir só quem fala em português. Aí as pessoas que falavam português pegaram o que estava em inglês e traduziram para o português. Mas houve uma ruptura. Então as pessoas lá do Egito Antigo não tinham como passar para frente as informações, porque houve um espaço aí entre civilizações. E só quando surgiu uma tal de Pedra de Roseta, que vai vir mais na frente, é que conseguiram fazer essa tradução, porque a Pedra de Roseta ela estava escrita em 3 idiomas. Ela estava em Egito. Acrescentar mais alguma coisa, Douglas? Como de vez em quando eu aplico prova do Enem, eu acho que eu sempre aplico prova do Enem, aí eu vejo a dificuldade do aluno na hora de pegar a redação, e quando tem gráfico, quando tem figura, eles não conseguem analisar a figura e nem os gráficos. Então, é observar o que o próprio gráfico dá. Para quê? Para que tenha a base para poder fazer uma boa redação. E fazer com que observe todos os detalhes, destaque as palavras-chave. Porque muitas vezes pergunta, qual é o tema da redação? A gente que está ali, a gente não pode dizer nada. Vocês têm que observar o texto que ele bota, a figura que ele bota e começar a... Só falando... É isso mesmo, Douglas. E uma coisa que eu sempre lembro para os meninos, eu até coloquei no chat aqui em cima, quando o Berg comentou a respeito dos gráficos,
provas de Enem, elas fazem de tudo e cada vez mais, né, elas utilizam todo o nosso conhecimento. A ideia é essa. Então, eles vão utilizar imagens, eles vão usar gráficos, eles vão utilizar charges, eles vão utilizar pinturas. Eu lembro que, e olha que eu fiz prova no PSS, muito antes do Enem, eu lembro que no meu PSS, numa prova de história, colocaram uma pintura para analisarmos. A ideia era analisar a pintura e fazer a relação entre aquela pintura, o tema da pintura, a época em que ela foi pintada, com o contexto histórico. Tipo, eram duas coisas completamente aparentemente aleatórias, mas que se conectavam. E aí é sempre bom que vocês tenham esse conhecimento de mundo, assistam jornais, assistam. Hoje na rede social, eu não gosto de assistir televisão. Tá, você tá lá no seu Facebook, tá no seu Instagram, você tem acesso, como o Berg falou, tem a CNN, tem o G1, tem o R7, todos esses portais de notícias, vocês têm muita informação. Ah, mas eu não gosto dessa emissora. Tá, não é para você virar fã-clube, é para você pegar as informações que estão sendo passadas ali. E assista todas para criar seu mapa de conhecimento, né? Você só vai saber criar uma redação... Criar opinião, né? Criar opinião baseada em dados. Eu lembro de um professor da universidade que ele dizia, olha, um bom leitor é um leitor que lê de tudo, desde bula de remédio até letreiro de padaria. Você tem que saber ler, você tem que gostar de ler. Ah, mas eu não gosto de ler, então complica muito para a sua vida, né? Tem que ter esse hábito da leitura. Se você não é bom na leitura, hoje em dia você vê no YouTube, tem muitos filmes sobre livros, você pode pegar ali e fazer uma análise, tem muita gente que faz resenha de livro, resenha de matéria. Então, assim, não existem desculpas para esse aspecto. Então, você tem que se nutrir de informações. Eu só posso falar daquilo que eu tenho informação, né? Ou então você é um curioso. A ideia não é essa. A ideia é que você sabe. Inclusive, tem um macete para a pessoa começar a ler. Porque, assim, eu vou fazer uma reclamação sobre uma professora que eu tive antigamente, que ela sempre comentava isso, né? Agradecer a participação de Laís, de Berg, Douglas, né, nesse sentido. A gente está aqui realmente fazendo esse momento para que o estudante possa entender a proposta dos textos motivadores também, né? Porque esse gráfico que Berg traz é muito interessante observar ele, né? E eu queria, Berg, também uma ajuda sua na questão da interpretação do gráfico, porque a maior dificuldade que o estudante tem é de fazer a análise do gráfico. O que é que o gráfico está dizendo? O que é que ele pode aproveitar da ideia do gráfico para o texto dele? Então, essa é uma dificuldade muito grande assim, e constante que a gente percebe quando vai se falar em dados, né? Então, assim, esse gráfico especificamente, ele está trabalhando o quê? A questão da não frequência na escola, não é isso? E aí, está apontando aí uma idade de 6 a 19 anos, certo? Que os estudantes que não completaram, né? E aí a gente está lendo aí um pouco a primeira coisa que eu fui observar esse gráfico foi onde a Paraíba estava, né? A questão, distribuição das crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, né? Com educação básica incompleta que não frequenta a escola. Então eu fui logo lá para Paraíba, né? Olhando um pouquinho aí. Aí eu queria entender como é que eu vou fazer a leitura desse gráfico, esses números 4 aí, esses números grandes aí, Roraima, 15, né? E o último lá, Minas Gerais, 2. Como fazer a leitura desse texto? Eu quero fazer uma pergunta a você para você poder nos ajudar na interpretação dele. É possível? Não somente é possível, como o gráfico sozinho aí, ele serve como um texto completo. Então, se você pegar, tem 4 textos aí, incluindo esse gráfico, né? E eles falam de vários ângulos diferentes sobre o mesmo tema, sobre o mesmo problema. Então, se você ler um só deles, qualquer um desses textos, você vai entender, olha, isso aqui estou falando sobre o abandono e a frequência aí dos alunos da escola no Brasil agora no período da pandemia. Então, basta você ler um que você vai entender isso. Se eu separar somente esse gráfico, e você tiver o hábito de interpretar gráficos, você vai ter as mesmas conclusões, ele vai trazer exatamente a mesma informação, só que de uma forma mais trabalhada, mais
porque a gente costuma dizer na área de estatística que tem os dados e tem a informação, que os dados é quando eu coleto lá tudo que vem de uma forma sem ser trabalhado, é dados. Mas quando eu pego, faço um tratamento nisso daí, eu passo a ter informação. Então, quais são as informações aqui? Olha, quais estados estão precisando aí de uma melhorada ou ficaram piores? Então, a partir do lado esquerdo de onde está o Brasil, a maior parte desses estados aí tiveram uma qualidade relativamente baixa, no sentido aí dessa evasão, desse abandono. Do lado direito, tivemos aí esse abandono, mas foi de uma forma menor. Então, é feito aquele negócio, você está num rio, aí cai todo mundo dentro do rio. Você como salva-vidas, você vai dar atenção para quem? Para quem está se afogando e não sabe nadar, e está muito ruim, ou para aqueles que sabem nadar e estão numa situação difícil, mas está conseguindo levar. Então, justamente esse gráfico mostra isso. Do lado esquerdo aí, quem está numa situação muito ruim, está se afogando e precisa de ajuda, e do lado direito, que não está numa situação boa, mas está dando para levar, né? Em relação aí ao Brasil, que está bem aqui no meio. Então, o Brasil, como a questão de 4, né? E vários estados também estão no mesmo nível do Brasil, né? Pega a média nacional, mas aí mostra que os estados no Acre são os mais fragilizados, não é isso? A leitura que o estudante pode fazer o Acre, que o norte do Amapá, Roraima. O norte do Brasil é quem mais sofre com a questão do abandono, mais sofreu, né? Com a questão da pandemia. Né? Laís queria falar, não era, Laís? É isso? Foi, eu queria só... O William colocou uma dúvida. Ele colocou que ele ainda não entendeu o que é o desafio. Então, antes de dar continuidade, fica bacana, né? Relembrar um pouquinho, Rosângela. Sim, sim. William, toda segunda-feira, né? Ou pelo menos a gente está tentando fazer semanalmente, nós temos o tema, né? Nós lançamos a Secretaria da Educação da Paraíba, lança um desafio Nota 1000, e o tema, né, dessa semana é sobre a questão do abandono escolar, né? Os caminhos os desafios, né, que tem para a questão do abandono escolar. E a gente aqui está discutindo os textos motivadores, né? Aí a professora Laís trouxe um pouco do debate sobre a questão do abandono, essa problemática social. E também o professor Berg e o professor Douglas trouxeram um pouco do gênero textual, gráfico aí, para que a gente pudesse entender, né, essa questão da temática. E a ideia é que vocês possam produzir, né, hoje, a partir de hoje, até amanhã, um texto, né, um texto dissertativo argumentativo, para que a gente possa analisar, as professoras de português, no caso, possam analisar e a gente envia para a secretaria. Então, cada professora pode enviar de um aluno, né, de um estudante, a redação que a gente vai selecionar para envio. Então, semanalmente é uma forma de vocês praticarem a escrita, melhorarem essa produção textual, né, e ampliar também o nível de conhecimento de vocês sobre diversos temas, porque isso não é, a gente não está aqui só por conta do Enem, não. Estamos também aqui, é um momento que a gente está aqui partilhando, está aprendendo, está crescendo, né? Está conhecendo coisas novas, e isso é muito bom para todos nós, né? Não só para vocês estudantes, mas para a gente também, porque a gente acaba também fazendo novas leituras, né? Laís apontou, né, que o professor, o bom professor, ele realmente tem sempre que estar se atualizando, né? A gente não pode estar estagnado numa forma só de ensinar. Então, é um momento aqui que a gente tem, certo? É o bom profissional, né? Isso, qualquer profissional, é verdade. Ele tem que estar se atualizando, né? Buscando sempre melhorar. E nossa escola, né? A escola Luiz de Azevedo Soares, desculpa que a minha cadelinha está latindo, porque tem um gato aqui perto. Faz parte, né? Trabalho em casa, home office é isso. Sofia, para, Sofia. Mãe, pega aqui, Sofia, mãe. E só pegando um gancho nessa fala de Rosângela, pessoal. Não, Sofia! É porque ela também está querendo dar a opinião dela.
É verdade. É porque ela não pode escutar a zoada de um gatinho que ela fica louca. Então, mas pode falar, Laís. Rosângela? Tranquilo. Sim, eu tava, Danúzia, eu tava aliás. só, enquanto tu desligou o microfone, eu fui comentar, né? Sim. Sobre o que você falou sobre a produção de texto, né? Para o aluno que teve dúvida. E uma coisa muito assim recorrente, que eu sempre ouço, é os alunos falarem que tem muita dificuldade em produzir texto, né? Então, assim, a partir do momento que a gente conhece a estrutura do texto dissertativo argumentativo, aliás, se você ainda tiver dúvida, vá lá e estude, porque todos os professores eu acredito que já explicaram, mas, assim, é treinando, tá? A gente não vai fazer um bom texto se não ocorrer isso aí. O treino é fazer o texto, é enviar para o professor, é perguntar onde esse texto pode ser melhorado, é reescrever. Então, assim, escrevam, façam, produzam os textos de vocês, porque só assim essa dificuldade vai ser sanada. Não adianta você ficar só com esse discurso que tem dificuldade. Eu sei que escrever não é uma prática tão fácil, né, para algumas pessoas, mas a dica comece a fazer uma introdução, mostre para o professor, pergunte se está legal, depois parta para o desenvolvimento com os seus argumentos, com dados estatísticos, com citação. E, com o passar do tempo, a tendência é que você melhore. E um dos objetivos do Desafio Nota 1000 é justamente ajudar o aluno, né? Quem sabe aí atingir os 1000 pontos, né? Que acho que é o sonho de todo mundo. Mas até lá você vai construindo aí os seus textos. Por isso que eu digo, gente, o primeiro passo é ler, o segundo passo é começar a escrever, certo? Isso mesmo, Danúzia, eu concordo. Danúzia. Oi, Berg. Rosângela, Oi. eu vou fazer uma comparação, fazer uma ilustração, é feito andar de bicicleta. Imagine que você pegue aí vários manuais que digam como você deve andar de bicicleta. Primeiro você tem que subir lá, aí você tem que pedalar, olhar para frente, continuar pedalando, se parar você vai cair e tal. E você pode pegar o melhor manual do mundo que diga, que eu nunca vi manual de andar de bicicleta, você pode pegar o melhor manual, se existir, que você não vai, pode estudar ele a fundo e você não vai sair bem na primeira vez que você andar. Por quê? Porque isso é uma coisa que exige prática. Andar de bicicleta não é somente estudar, mas você praticar. Da mesma forma, escrever. Você pode ver aí as várias formas de escrever, quais são os gêneros textuais, como aplicá-los. Eles podem até ser um norte, lhe dar mais ou menos a ideia de como fazer, mas o que vai fazer você realmente escrever bem é a prática. Então você vai escrever a primeira vez, guarda aquilo dali, pede a professora para dar uma olhada, mas guarde, só como um exemplo. Aí você vai continuar escrevendo. Com o tempo você vai melhorando. Daqui a 3 anos, você seguindo essa lógica, quando você pegar o primeiro texto que você fez, você vai dizer, mas eu não sabia de nada, hoje eu já sei escrever alguma coisa. Você vai conseguir enxergar a sua evolução. E essa evolução, ela é muito lenta, é devagar, é com o dia a dia, é com o trabalho. Então, tem que se dedicar mesmo para conseguir escrever. Isso. E a gente já chegando para os finalmente, né, desse debate, seria interessante identificar o tema que é pedido, solicitado na redação, né, do desafio, que é exatamente quais são os caminhos para o enfrentamento ao abandono escolar em tempos de pandemia. Então, tem aqui algumas palavras que você não pode esquecer no teu texto, que são, quais são esses caminhos? Que caminhos são esses? O que é, como fazer para enfrentar esse abandono, né, escolar? Então, a gente pode aqui destacar algumas coisas interessantes, e os professores aqui que estão conosco, né, podem também contribuir. E eu queria, assim, trazer uma fala, já finalizando,
sobre isso, né? Os 4 textos que estão lá, motivadores, você pode identificar que no primeiro ele vai trazer a questão da pandemia, né? O impacto que a pandemia trouxe para a educação, né? Ele vai trazer aí dados mostrando aqui essa questão da taxa de desistência em 2020, certo? Primeiro ele vai mostrar, apontar qual foi o impacto que essa pandemia causou na questão da escola, né? O segundo texto vai mostrar que o abandono é um problema crônico no Brasil, não é de hoje, certo? Você vai ver aí que tem vários fatores que trazem esse problemático e aumentou, ampliou, esse problema ampliou, certo? O terceiro texto, que é esse gráfico que aponta essa questão do número na região norte, é muito mais evidente o número de desistência e de abandono, né? É uma das mais prejudicadas. E o texto 4, bem pequenininho, você vai ver aí também a questão de quantos, a amostra da Unicef, quantos estudantes abandonaram, né, em 2020, 4,1 12 milhões de crianças e adolescentes, ou seja, 11,2%. Você tem que ter cuidado, porque aqui nos textos vai apontar informações importantes para você, mas você não pode repetir o que está aqui. Você vai se utilizar desses dados e vai dizer, olha, como é que vai ser, pode ser feito para enfrentar esse abandono no Brasil, né? E a gente pode pegar a realidade da gente, né? Danuse, Fernanda, Laís, Douglas e Berg sabem muito bem que a gente sabe como está sendo difícil hoje. A gente tem um grande número de estudantes que não está frequentando. O que é que está sendo feito? Que caminhos estão sendo apontados, né, na escola? A gente está tentando fazer a busca ativa, né, fazer o contato com a família, né, a questão da parceria entre família e escola. Tem a dificuldade, a gente sente essa dificuldade, né, grande, mas existem caminhos que são importantes de serem tomados. Por exemplo, a questão da infraestrutura da escola. Agora a gente está tentando aí talvez voltar em setembro, quem sabe, né? Ninguém sabe. Mas tem a questão estrutural mesmo, né? Laís aí apontou uma problemática que isso já é um fosso que vem crescendo, né? E a gente viu que a desigualdade entre escolas públicas e privadas aumentou mais ainda, né? E a problemática que o estudante tem para frequentar a escola hoje é bem maior. É bem maior. Se já tinha antes, já está bem maior, né? Então, que caminhos apontar? Eu queria que até vocês, estudantes, aproveitassem aqui, a gente tem um chat aberto. Quais os caminhos que vocês acham que poderiam ser percorridos para o enfrentamento do abandono escolar, né, no nosso país? Eu tentei convidar uma pessoa da África, ele não conseguiu, viu, Laís? No início eu tinha informado isso, ele não conseguiu, porque infelizmente a internet dele não é boa e o celular dele também não é bom. Então lá, né, na África é muito pior. Se aqui é ruim, lá é 3 vezes pior ou mais, sei lá. Então, assim, a internet é péssima, o acesso, né, à educação é precário, né? Então, eu queria muito ter trazido ele, né, Machoi, que é um colega que mora em Beira, na cidade de Beira, e ele ficou muito interessado quando viu o tema. Ele disse, poxa, eu queria saber o que é que vocês estão fazendo. Eu digo, olha, a gente vai fazer um debate, se você quiser participar. E, infelizmente, ele pediu desculpas de não poder ter participado, porque a internet não estava boa. Mas aí a gente deixa em aberto também para os estudantes, né? Participarem um pouco, falarem um pouco sobre o que, na opinião deles. A gente tinha 7 estudantes aqui participando e seria interessante se vocês quisessem abrir o microfone. Fiquem à vontade, tá? De terceiro ano, né? Isso. Pronto. Todos aqueles que estão no ensino médio e a partir do próximo ano, a turma que está no terceiro, do primeiro até o terceiro, certo? Tem que começar a perceber o mundo que está ao nosso redor. Por quê? Porque normalmente o que cai lá no Enem é coisas do nosso cotidiano, coisas que acontecem tanto na nossa. Não, Berto, acho que ela quis dizer que tem a aluna do primeiro, que ela é do primeiro, que você disse que só tem aluna do segundo ótimo. e do terceiro. Ela colocou o primeiro aí.
Não, porque a partir do próximo ano, a estrutura do Enem vai começar, provavelmente a partir do próximo ano, né? Vai começar a ser igual àquele que era antigamente, o PSS. Laís não alcançou isso não, né, Laís? PSS. Eu me formei Laís é novinha, não... PSS, gato. E foi? Prestei. Eu pensei que você era de Enem pra cá. Minha turma de artes foi 2004.1. E foi? Então você é de Xuxa pra lá, não é de Mara pra cá não, né? Muito bem, isso aí é revelador. O seguinte, se liga nas notícias que estão ocorrendo, se liga o que está ocorrendo ao redor do mundo. Hoje aí, nas últimas 48 horas aí, o que foi que ocorreu ao redor do mundo que gerou um grande impacto. Então por exemplo, tem uma notícia aí que está correndo direto, você abrir qualquer site aí de informação, BBC, CNN, Fox, que você olha no YouTube ou no seu navegador de internet mesmo, vai falar lá sobre o Afeganistão, que está ocorrendo lá agora, vai falar sobre um problema que está ocorrendo lá em Israel, lá, que estavam queimando lá uns símbolos igual ocorria na Alemanha nazista. Então chegaram lá em frente, numa região lá de Haifa, e queimaram lá os símbolos judeus, fizeram lá a estrela de Salomão e tocaram fogo. Não sei se Laís vai se recordar de um filme que chama Mississippi em Chamas. Assistiu esse filme? Hein, Laís? Não? Os camaradas... Você vem com esse filme? Oi? Eu já me denunciei com o PSS e você falando desse filme. Não, brincadeira. Não, mas Mississippi em Chamas não é tão antiga assim, não. Eles colocam lá uma cruz em todos os canais do UOL, que o UOL não tem só um canal. Todos os canais da CNN, Fox, BBC. Inclusive, é bom você se ligar em informações que estão em inglês. Ah, não, mas meu inglês não é tão legal. Tá bom, pega essa informação em inglês, joga lá no Google Tradutor e você vai ter informação aí quentinha, fantástica. Entendeu? Oi. Só complementando um pouquinho, a gente falando aqui um pouco sobre a questão do tema, né, voltando um pouquinho para o tema, porque a gente já está aqui faltando poucos minutinhos para a gente terminar, só queria para a gente poder fechar. Você falando aí da questão das fontes de informação, né, os estudantes podem também pegar os sites, por exemplo, como o PNAD, né, a questão do IBGE, a Unicef traz também dados aqui, né, dados realmente que você pode comprovar que são atuais. A cada ano, o mapa da violência, por exemplo, é um material que todo ano sai atualizado, né? E aí você vai observar, lógico, a gente não está falando aqui de violência, mas você pode até utilizar, né, dados sobre a questão da juventude, né? Esse público que morre, por exemplo, né, muito cedo. Então, a gente precisa estar atualizado com dados que são nacionais, certo? Lógico, os internacionais são importantes, porém, os dados nacionais são os que interessam para a gente, porque o contexto é brasileiro. O tema da redação, ele pede o abandono na escola brasileira. Então, é importante que você observe sites de pesquisa a nível nacional, tá? Então, e também que sejam atuais. Se a gente está falando aqui da pandemia, né? O tema é no contexto pandêmico, então nada melhor do que pegar, por exemplo, o PNAD Covid, que foi uma pesquisa feita específica para a questão do Covid, né? E aí a gente pode observar também o Ministério da Educação, que traz alguns dados, talvez sejam alguns dados maquiados, mas a gente sabe que tem algumas informações ali, né? Ou de organizações do terceiro setor que sempre estão atualizando, né? Por exemplo, organizações que são voltadas para o Todos pela Educação, que são voltados para dados da educação, o Conselho Nacional de Educação. Sempre é importante, se o tema tem a ver com a educação, procura sites voltados para a educação. Se tem a ver com saúde, procura sites voltados para a saúde, entendeu?
E aí você vai mesclando e vai fazendo aquele caderninho de repertório, que aí você vai ter, e também autores, que é importante citar filmes, o professor Berger aí está citando filmes, né? Existem filmes voltados para a questão da escola, né? Da educação. Você pode citar uma cena, alguma coisa voltada dentro da escola, a problemática, né? Da gravidez na adolescência, da questão do trabalho, tudo são dados que você pode trazer. E pesquisar, por exemplo, na pesquisa apontou que um dos primeiros motivos de abandono era a questão de arranjar trabalho. Então, e agora, que tipo de trabalho? Geralmente são trabalhos precários, né? A questão do trabalho infantil, né? O trabalho que não é remunerado. Então, isso tudo é importante que você observe, né? Que a realidade, ela aponta, os textos elas apontam algumas dicas, né? Com relação a onde você buscar a informação, certo? Rosângela, eu queria fazer só um parênteses nessa parte do trabalho infantil. Geralmente as pessoas usam um discurso de mas na minha época, eu com 12 anos, ajudava meu pai no trabalho. Minha mãe tinha uma banca da feira e eu ajudava. Quando a gente fala de trabalho infantil, é da criança que deixou de estudar para poder trabalhar numa coisa que não faz sentido. Numa carvoaria, que não é a nossa realidade aqui, mas não quer dizer que não exista. Né? Você trabalhar com seu pai, com sua mãe, você está sendo inserido numa perspectiva de valorizar o dinheirinho, tal, mas não é um trabalho infantil. Né? Você não vai deixar de estudar, sua mãe provavelmente, espero, né, não vai fazer isso, nem seu pai. Quando a gente fala do trabalho infantil, e outra coisa que é muito séria, porque geralmente as pessoas defendem, né? A gente está vendo uma situação atual de... Naturalizou-se, né, Laís? Naturalizou-se o trabalho, né, infantil. Exato. E outra... Não, e naturalizou-se, criou-se um discurso que eu acho de um mau caratismo muito grande. Isso. Quer dizer, não, mas a criança que trabalha valoriza o emprego. Gente, a criança que trabalha deixa de ser criança, né? Trabalho ela perde a fase da infância dela, perde a fase da adolescência para trabalhar. E isso é um problema que é terrível no nosso país, né? E está naturalizando nosso país, né? Quando a menininha lá, Raíssa, Hein, Laís? O que eu percebo muito é o seguinte: crianças não conseguem trabalhos bons. Elas conseguem subempregos. Mas não existem, Berg, existem as piores. Esses subempregos são degradantes. Na verdade, crianças. Então, além desse subemprego, são degradantes. Olha só. E que atrapalham o desenvolvimento dela. Na verdade, crianças não devem trabalhar. Isso. E as crianças estão sendo empurradas para o mercado de trabalho porque os pais estão em empregos que não conseguem manter a casa. Exatamente. Então, se você tivesse uma política pública onde o pai que está trabalhando na fábrica tivesse o salário dele e ainda tivesse os benefícios, porque a gente vê, não tem dinheiro. Pô, o cara tem um auxílio gravata, um auxílio terno lá no Congresso de não sei quantos R$1.000. O que você dá um auxílio para o funcionário de uma fábrica, sei lá, dele ter o salário dele e ele, sei lá, tem um benefício da passagem, do gás de cozinha que não para de crescer nunca, enfim. Com certeza, a criança não havia necessidade de trabalhar. E outra, quando se fala de trabalho infantil, se fala de trabalho infantil para crianças pobres. Porque nenhuma criança rica... E pretas, entendeu? Pretas, pobres, a maioria, né? Nordestinas, outra, ou do norte. Quilombolas, tal. Você não vai ter um filho... Tem um recorte aí, dono né? de um... você não vai ter o filho do dono, vou dar um exemplo, tá? Até porque o filho dele é, sei lá. Mas o filho do dono do shopping falando de tal. Eu duvido que o pai vai deixar esse menino começar a trabalhar depois que ele vai terminar a faculdade, né? Então, assim, quando a gente fala de valorizar, mas o menino vai novinho, vai começar a trabalhar e vai valorizar o dinheiro. Eu posso fazer com que o meu filho valorize dinheiro sem precisar colocar ele no mercado de trabalho, né? Eu posso dizer, olha, meu filho, olha, a gente vai ganhar mesadinha, você vai querer comprar, sei lá, o que você bem entender, seu carrinho e tal. É da mesadinha que eu tô lhe dando, é R$10, é R$5, é diferente. Agora, minimizar o fato de que a criança vai trabalhar, isso vai voltar a 1900 e alguma coisa, quando minha avó, que tinha 11 anos, trabalhava na fábrica de tecido aqui em Tibiri, né, em Santa Rita. Então, a gente tem que olhar para... Eu acredito, Laís, para não dizer imensa, eu estou sendo gentil, uma pequena cortina de fumaça, no sentido de, não, mas a criança vai trabalhar, mas ela vai valorizar o emprego. Não, a criança vai trabalhar, ela não vai estudar, ela não vai render, ela vai se cansar, porque eu sou adulta, trabalho. Ela vai perder lá na frente muitas oportunidades, né?
Eu lembro de uma fala, eu não lembro qual Não, é o... voltando para aquilo que eu Rapidinho, falei, Berg. como é que a pessoa valoriza... Rapidinho. Só para finalizar minha Oi, fala. estou ouvindo. Tem um juiz, eu não lembro qual é o nome dele agora, mas isso me tocou bastante. Se as meninas lembrarem, eu acho que ele era juiz. Ele falando justamente há uns 2 anos, 2, 3 anos, ele falando sobre trabalho. E era esse discurso da fala. E ele falou chorando. Ele disse que trabalhou quando ele era criança. E ele perdeu a infância dele. Hoje ele é um juiz, ele é isso, aquilo, outro. Ele é um cara respeitadíssimo. Mas se ele pudesse ter trocado o trabalho por ter sido criança, ele teria. Ele trabalhou porque ele não tinha como, não tinha outra alternativa. Laís, e ele falando justamente disso. Laís, olha só, existe o Fórum Nacional de Enfrentamento, né, e proteção da questão do trabalho infantil, que é o FENPET, né? E também aqui na Paraíba existe o FEPET, que é o fórum estadual. Então, cada lugar, cada estado tem seu fórum. Eu fiz parte do fórum do FEPET muitos anos, porque eu trabalhei numa organização social e a gente tinha representatividade nesse fórum. E a gente discutia as piores formas de trabalho infantil. Você citou uma delas, a questão da carvoaria, né? Eu me lembro de um fato, de uma história que a gente viu de adolescentes trabalhando numa carvoaria ali em Junco do Seridó, que eles perderam, Berg, as digitais, porque eles trabalham, carvoaria não, aliás, porque lá em Junco do Seridó é de castanha. Cal, né? Cal também, né? Sim, sim. Né? É cal. É cal, Produção né? de cal. Aí, Gesso. né, isso, aí assim, foi Cal e gesso. pois é, encontrado, Foi. né, o Ministério Público, juntamente com esqueci agora, que trabalha com crianças de proteção, o Conselho Tutelar, né, foi feita uma denúncia e descobriram uma criança que tinha perdido a digital. Por quê? Porque estava trabalhando num ambiente que não era favorável, né, e que realmente trazia sequelas. Então, existem muitas formas de trabalho que não dignifica nada, porque muita gente tem aquele discurso, o trabalho dignifica o homem, dignifica não, gente. A criança e o adolescente trabalhando fora do... Né, não é para trabalhar mesmo, não, como Laís diz, não é para trabalhar, é para estudar, é para brincar, é para aproveitar o momento da infância e da adolescência com a melhor forma, com o lazer, né? Até porque a gente vê que a Constituição, no capítulo, eu estou até abrindo aqui, a Constituição, artigo 205, né, garante, dizendo o seguinte, ó, a educação, o direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, ou seja, é o preparo. Então a escola, a educação, ela tem que ser agora, esse momento tem que ser priorizado, né? A família, a escola, o Estado e a sociedade precisam garantir isso, que o estudante ele tenha acesso às melhores escolas, né? Tenha acesso a várias oportunidades, porque esse é o momento. Então, a gente está trabalhando aqui a questão do abandono, e isso é algo muito gritante no nosso país, e evidenciou-se muito mais nesse período de pandemia. Por quê? Porque já estava fragilizado. Então, piorou, a coisa piorou, né? E o que fazer agora? A gente está aqui pensando, falando de tudo o que aconteceu, mas o que fazer? E aí eu faço uma provocativa para os estudantes, né? O que é que se pode fazer, né? Para isso. E aí você tem a oportunidade de escrever seu texto, apresentar essa sua proposta, pesquisar. É uma grande oportunidade de você fazer uma reflexão e de você também descobrir informações importantes, porque você futuramente vai ter filhos, você futuramente vai ter uma família e por que não já refletir sobre isso hoje, né? Então, Berg, eu não sei se tem alguma fala ainda para finalizar, Douglas, Danuzzi, Laís e Fernanda, querem deixar um minutinho aí para falar rapidinho para fechar esse momento? Seria possível, Berg, Laís, Douglas, Danuzzi? Rosângela, Sim. o bom é que ele Berg ia comentar, procurasse, Douglas, Rosângela, o bom é que ele também procurasse saber meio de política pública, para saber o que é que estão fazendo pela área, É verdade. que dá base para eles fazer uma boa redação também. Quais as políticas, né, que As estão... políticas, para ter noção, porque tem muitos aí que a gente falou, tanto de políticas públicas, que não sabem o que é que é. É verdade.
Tanto Aí políticas públicas, Douglas. O Estatuto do ECA mesmo diz que dever da família e obrigação do Estado oferecer saúde e educação. Isso. Eles podem ver, inclusive, Douglas, há uns dias aí estávamos falando a respeito do Menor Aprendiz, o Jovem Aprendiz, né? Como é que hoje o Jovem Aprendiz era um projeto, inclusive eu fui Jovem Aprendiz, de você tinha que estar na escola, a obrigatoriedade de estar na escola e trabalhar. Agora Laís, mudou. Oi. Laís, observando esse tema aí da educação, se observar, hoje eu acho que tem um Nelson do Criança Esperança e fala sobre educação, mostrando instituições que estão apoiando forma de buscar apoiar o aluno a melhorar. E aqui em Santa Rita temos uma instituição, se não falha a memória, em Várzea Nova. Tem uma também... ali tá para correr atrás desses ambientes, como você falou. E outra coisa, meninos, que eu esqueci. E Douglas falou uma coisa que foi divina. Às vezes a gente está falando uma palavra direta, política pública, o que é, né? Aprendam a ouvir uma palavra diferente, ouvir um termo diferente, anote. Ou pergunte na hora, né? Laís, tira por mim que eu li tanta ata de política em 2004 que eu não sabia o que era coro. Eu fui procurar saber o que era coro. Eu trabalhava numa empresa. Os alunos que estão aí, eu sempre nas minhas aulas eu comento e vou comentar novamente para reforçar. Pessoal, é o seguinte, estudar é uma coisa individual, certo? Não é uma coisa coletiva. Então, se você está esperando voltar às aulas para estudar, então você está no caminho errado. E uma forma legal de estudar, que é uma barbada, nos últimos anos, aqueles que seguiram meu conselho conseguiram aí, alcançar os objetivos no Enem, eu coloquei aí já no chat aí, é o Macflix, não confunda com Netflix. Macflix com M no começo, aí macflix.gov.br, é um portal mantido pelo governo federal, já tem uns 4 para 5 anos esse portal, e lá vem justamente conteúdo que estatisticamente vai cair praticamente 90% lá no Enem. Então, quer saber o que vai cair no Enem? Dá uma olhada lá nesse Macflix. Então, eles têm vídeos, tem material impresso, e é legal para estudar por lá, certo? Até porque é o próprio governo que está desenvolvendo material. Então, ele já desenvolve pensando naquilo que vai cair. Está chegando já o tempinho final, né, do nosso debate. E olha só, a gente tem aqui Catarine, Gilvan, Natália, Lavínia, Helena. Parabéns por vocês estarem até o final, né? Isso é muito bom para a gente fica muito feliz de ter vocês participando. Façam bastante proveito desse momento tão rico. E agradecer também, né, professor Berg, professor Douglas e professora Laís, pela participação, né? Rosângela. Oi, Berg. E Gilvan foi aluno meu lá desde o 6º ano. Olha só, que coisa bem pequenininho, rapaz. Já pensasse, que riqueza. Pronto, então, gente, a gente quer agradecer a participação, né, e finalizar esse momento, certo? Dizer que estarão em todas as plataformas, Google Podcast, no canal que eu criei um canal específico para poder salvar esses momentos tão ricos. E no Spotify também, né? Não precisa pagar o Spotify, não. Você baixa o aplicativo e procura lá que você encontra esses debates todos. Demora um pouquinho a chegar lá, porque tem que fazer a edição, tudo mais, né? É um trabalhinho a mais que a gente ganha, certo? Mas a gente quer agradecer a participação de todo mundo, viu? E dizer que esse tema é muito interessante, assim, pra gente. É uma reflexão que a gente faz, né? Eu mesma me surpreendi com alguns dados que eu não estava nem sabendo. Para mim foi bom saber, estar atento a isso, porque a gente trabalha em cima, né, dessa questão. Então, obrigada, viu, todo mundo. Danuse, quer falar alguma questão, Danuse, para fechar?